Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. Semana Nacional de Trânsito começa oficialmente em todo o país no próximo dia 18 e o Boletim de Segurança no Trânsito da Rádio Sul-América Trânsito lembra a todos que em algum momento do dia todos somos pedestres, pois é esse o tema desse ano para a Semana Nacional e durante esse mês nós estamos dando dicas para motoristas e motociclistas para que tenham atenção especial com quem caminha. Para isso, vamos conversar com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. E no último boletim nós falamos, né, Daniela, sobre as estatísticas, responsabilidade de cada um quando conduz um carro, uma moto, e vamos falar também um pouco sobre o que quer dizer velocidade para quem está fora do carro ou da moto. O que demonstram os estudos sobre o impacto dos carros nos pedestres? Pois é, Daniela, na verdade, o maior inimigo mesmo dos pedestres é o excesso de velocidade. Se o condutor tem a consciência de que ele está na velocidade permitida pela legislação, então é importante que essa velocidade permitida é o que ele tem de garantia para ele conseguir frear e proteger o pedestre. Então, assim, estar atento a pessoas nas calçadas, especialmente as crianças que de repente podem fugir da mão dos pais e atravessar uma rua sem querer ou correndo de repente. Então, assim, é importante lembrar que todo mundo que está ao nosso redor dentro da via, seja na rua, seja numa avenida, precisa ser cuidada. Então, eu tô de carro, eu preciso cuidar desse pedestre, e eu tô de moto, eu preciso cuidar desse pedestre. Eu quero só fazer um alerta aqui, que quando uma criança, por exemplo, que eu estava falando, se assusta, durante uma travessia, ela tende a desistir e voltar para a calçada. Já os idosos têm uma outra reação. Os estudos demonstram que o idoso tende a finalizar a travessia. Então, a criança normalmente volta, o idoso continua, se ele leva um susto durante atravessar a rua, por exemplo. Então, isso é muito importante o motorista saber. Se ele se deparar com uma criança tentando atravessar, reduz a velocidade, claro, com qualquer pessoa, mas ele vai saber que o idoso vai continuar e a criança vai voltar. Que interessante esse dado mesmo. Bom, falamos sobre os acidentes com pedestres que são alarmantes no Brasil, mas eles são em todo o mundo? Com certeza. Infelizmente, os dados da OMS sobre atropelamentos mostram que 200 mil pedestres morrem em todo o mundo durante um ano. E isso é muita gente. Então, o que é preciso ter consciência é que quanto maior a velocidade, mais grave e mais a lesão no momento do impacto com um pedestre. Então, os dados, Daniela, impressionam. As chances de um pedestre sobreviver a um atropelamento de 70 km por hora são praticamente nulas. É só de 15%. E, em contraponto a isso, essas mesmas chances, caso esse condutor esteja a 30 km por hora, pense bem, eu estou falando a 30 km por hora. Isso para um motorista é praticamente tá parado, né? Então, essa chance passa a ser de 85%. Então, quer dizer, quanto maior a velocidade, mais estrago vai fazer no caso de um atropelamento, né? Então, isso tudo, a gente está falando de uma pista seca, numa condição de visibilidade boa. Então, durante o dia, sem chuva, quando as condições pioram dessa pista, a coisa tende a piorar. Falando sobre o pedestre que sobrevive a um acidente, ele pode ficar com sequelas permanentes num atropelamento? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Em se tratando de atropelamento, as lesões, na maioria das vezes, são graves, inclusive a 30 km por hora. Então, nós nunca podemos esperar que um carro que pesa aproximadamente 1 tonelada, isso é o peso de um carro vazio, não vá fazer algum ferimento e algum ferimento grave nesse pedestre, né? Por outro lado, a gente ainda tem que pensar que o condutor embriagado ou pedestre embriagado aumenta e potencializa os riscos de um atropelamento e desses ferimentos serem mais graves ainda, né? Voltando a esse recorrente tema que nós falamos sempre aqui nos nossos boletins, bebida não combina com trânsito, nem com bicicleta, nem com moto, nem com carro e também a pé. Então vamos pensar aí que o pedestre também, para ser seguro, para estar seguro, ele não deve beber e sair andando pelas ruas da cidade. Combina em casa, combina se você sai de um restaurante ou bar direto para o táxi para casa. Exatamente. Fora isso, é melhor não beber. Até a próxima. Obrigada.
Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.